Meu nome é Isadora, eu sou aluna de graduação em Engenharia Hídrica pela Universidade Federal de Pelotas e hoje eu vou apresentar um artigo pela disciplina de Portos e Hidrovias, intitulado Ondas Oceânicas Extremas na Costa Sudeste Brasileira, geradas por um ciclone com trajetória anormal em maio de 2011. Os autores do artigo são Rogério Neder Candela e Shirley Marques Lima Souza, e o artigo foi publicado na Revista Brasileira de Meteorologia no ano de 2013. O desenvolvimento ou a intensificação de ciclones desempenha um papel importante nas operações navais e atividades marítimas. As ondas superficiais de gravidade geradas pelo vento são a principal forma de transporte de energia nos oceanos e fator primordial para a segurança no mar. Para o seu desenvolvimento, 3 fatores básicos são relevantes: a intensidade do vento, a sua duração e o espaço geográfico em que esse vento se mantém com direção aproximadamente constante, conhecido como pista. No Oceano Atlântico Sudoeste, especialmente próximo ao litoral brasileiro, não ocorrem eventos com ondas tão intensas como no litoral da África ou no Atlântico Norte. Porém, às vezes são registradas condições de mar bastante severas na costa sul-sudeste, especialmente durante o outono, entre os meses de abril e junho. Os serviços de previsão existentes regularmente emitem alertas em casos de previsão de tempestades fortes. Mas por não existirem, até recentemente, dados de onda coletados de forma sistemática e disponíveis para a comunidade científica, muitas dessas situações são registradas apenas pela mídia, sobre as consequências das ondas na costa, sem que haja uma confirmação quantitativa dos prognósticos. O Programa Nacional de Boias, PN-BOIA, foi concebido para minorar essa dificuldade, sendo a contribuição brasileira para o Sistema Global de Observação do Oceano. Ele foi desenvolvido e é gerenciado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e pela Marinha do Brasil. No evento analisado, a formação de uma onda frontal entre o nordeste da Argentina, o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul, entre os dias 24 e 25 de maio de 2011, provocou temporais com acumulados de chuva significativos e fortes rajadas de vento e descargas elétricas nessas regiões. Esse sistema deu origem a um ciclone no oceano entre os dias 26 e 27 de maio e apresentou um deslocamento atípico entre os dias 28 e 29, dirigindo-se para noroeste, deixando o mar agitado e com ressaca no litoral sudeste brasileiro. Então, o objetivo do trabalho é investigar o desenvolvimento dessa agitação marítima e as forçantes meteorológicas geradoras, utilizando dados das boias do PN-BOIA e resultados de modelos numéricos e imagens de satélite. Para a caracterização meteorológica, foram analisadas imagens do satélite GOES no canal Vapor d'Água, do Banco de Dados da Divisão de Satélites e Sistemas Ambientais, do Centro de Previsão de Tempo e Estudo Climático. A análise numérica do European Center for Medium Range, o ECMWF, das variáveis alto geopotencial, pressão reduzida ao nível do mar e as componentes zonal e meridional do vento. Também foram utilizados campos de vento do satélite ASCAT como forma de aferição dos resultados numéricos do ECMWF. Os dados de onda foram medidos pelas boias oceanográficas do PN-BOIA, localizadas nos litorais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Na figura ao lado, então, é possível observar a localização dessas boias. Utilizou-se os resultados do processamento realizado pelo sistema da própria boia, que consiste em análises estatísticas do sinal bruto. A altura significativa, que é o nosso HS, que é no domínio do tempo, é a média do terço superior das ondas quando ordenadas de forma decrescente. A altura máxima, que é o H máximo, maior onda individual do registro, e o período de pico, que é o TP, período associado à frequência de maior energia do espectro, e a direção de pico, DP, direção associada à maior energia do espectro bidimensional. Bom, então entre os dias 25 e 26 de maio, a frente fria que se formou entre o nordeste da Argentina, o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul avançou para o oceano, como mostra nas imagens de satélite. No dia 27, o ciclone associado ao sistema frontal
desprendeu-se e passou a se deslocar de norte para noroeste. Nos dias 28 e 29, o sistema mantém-se quase estacionário. E a partir do dia 30, no dia seguinte, o ciclone então ele volta a se deslocar para leste. A ocorrência dos ventos intensos próximos a 100 km por hora no oceano pode ser comprovada pelos campos estimados pelo satélite ASCAT. Então, no dia 25 de maio, a presença de um cavado em altos níveis com reflexos em médios níveis na saída polar do jato forneceram suporte dinâmico ao sistema em superfície. Destaca-se então a inclinação para oeste com a altura entre os dias 25 e 26 de maio, desde a superfície até os altos níveis, indicando uma estrutura baroclínica. Durante esses dias, então, é possível observar pelas imagens de satélite o deslocamento para leste do sistema. O padrão de inclinação, então, ele começa a se modificar a partir do dia 27, quando é possível se observar um alinhamento vertical no sistema e um deslocamento para norte-noroeste. O padrão, então, de inclinação ele é mantido durante os dias 28 até o dia 29, porém o ciclone ele manteve-se praticamente estacionário com relação ao dia anterior. Aí, então, a partir do dia 30, o sistema ele volta a apresentar uma pequena inclinação vertical para o oeste e a configuração de vórtice dá lugar à configuração de cavado, tanto em níveis altos quanto em níveis médios. E no dia 31 de maio, então, a trajetória ela passa a ter um rumo sudeste, retornando ao padrão considerado normal. A trajetória do ciclone, identificada pelo mínimo de pressão atmosférica em sua estrutura, desde a sua formação até o momento em que retoma as características usuais, ele pode ser observado na figura ao lado. Nota-se que a partir do dia 26 de maio, a sua direção tende a norte-noroeste, aproximando-se da costa e aumentando a duração do vento na região. Então, nesta figura, estão mostrados os dados de HS e H máximo para o mês de maio de 2011. Nota-se que o mês é marcado por condições severas do mar, com pelo menos 4 eventos significativos que estão marcados ali nos 3 pontos: São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Embora a fase inicial do ciclone, a partir do dia 26, tenha gerado ondas que já possam ser classificadas como tempestade, é no dia 28 que as condições do mar elas começam então a se intensificar acentuadamente. A evolução dos parâmetros estatísticos da tempestade analisada pode ser encontrada na figura abaixo. A gente consegue perceber que os picos da altura significativa e do período de pico não são concomitantes nas 3 estações e que a direção principal varia muito lentamente. Os valores fornecidos pelo software das boias estão representados nessa figura abaixo. E a gente pode verificar que após o período de 24 a 27 de maio, o valor do espelhamento espectral ele decresce consideravelmente, indicando que quando da ocorrência das maiores ondas, elas tendem a ser STRIL. Bom, então a partir da análise sinótica realizada, pode-se afirmar que a junção dos fatores como a difluência em altitude, o intenso gradiente de temperatura entre a superfície e níveis médios e suporte dinâmico de um cavado vórtice ciclônico em altos níveis favorecem para a formação e a evolução do ciclone, que provocou ventos fortes, ressaca e agitação marítima no litoral de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. O ciclone ele apresentou características híbridas, podendo ser classificado como um ciclone subtropical. O que quer dizer isso? Ele apresenta características entre tropical e não tropical. Deve também ser ressaltado que em seu deslocamento para norte e noroeste, contrário ao fluxo atmosférico médio, durante uma parte de seu desenvolvimento, é pouco comum. As ondas geradas nesse evento com grandes alturas e longos períodos foram também incomuns e pela primeira vez elas puderam ser medidas por boias oceanográficas. Considerando-se então como eventos extremos aqueles que têm intensidade muito superior à média, conclui-se que o aqui descrito, com ventos estimados em mais de 100 km por hora e ondas com alturas significativas com cerca de 7 metros, pode ser enquadrado nessa categoria.
Obrigada!